Boa tarde, graças a Deus. Aqui, irmão Zezinho, como é que você está? Tudo bem? Estou aqui com a Bíblia aberta no meu canal Verdade que Não Quer Calar. Aí você que me conhece ou você que não me conhece, que está vendo ou talvez vai ver este vídeo, inscreva-se lá no meu canal lá. O canal chama Verdade que Não Quer Calar. Eu vou postar esse vídeo no YouTube, depois no Facebook, né? E se você quiser, você entra lá e clica no vídeo e você vai logo para o YouTube, porque o meu canal ainda é pequeno e ainda ele não tem recomendação, certo? Mas o que eu queria falar nesta tarde aqui é a respeito. Eu fico muito triste quando eu vejo aí nas plataformas do YouTube, do Facebook, né? E os pastores, né? E eu vejo ali o pastor Caio Fábio, né? E todas as entrevistas que ele vai dar, eu acompanho, eu vejo lá o de noite e vejo na Maria Gabriela, vejo em todos esses plataformas de stream aí, né? Ele falando, e toda vez que ele é indagado sobre o porquê ele parou de pregar, né? Parou de fazer a obra de Deus, ele sempre fala, né, que foi por causa da organização religiosa que tem no Brasil e por que não dizer no mundo. E eu gosto muito do pastor Caio Fábio porque eu no começo da minha fé eu lia muitos livros dele, inclusive tem um livro dele sobre o aborto, que é um livro, olha, a pessoa que é cristão lê aquele livro dele, você fica extremamente chocado, né? Imediatamente você vai orar pelo mundo, você vê a podridão que é. Mas eu quero dizer uma coisa, não sei, eu acho que talvez por um acaso o pastor Caio Fábio ele visse esse meu vídeo. Eu sei que ele é conhecedor do Evangelho, né? Ele é um homem que tem um alto grau de teologia, né? Que conhece a Bíblia, né? Mas uma coisa que eu quero dizer nesta tarde é o seguinte: além de nós termos conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, eu também sou uma pessoa assim que eu estudo muito a Bíblia, eu leio muito a Bíblia, eu vejo vídeo, eu sou uma pessoa muito intensa a esses respeitos, né? Mas uma coisa que nós, independente do que nós sejamos no Evangelho, nós temos que entender que o Evangelho tem uma coisa muito importante que Jesus falou: perseguição. Perseguição. O cristão, eu lembro que quando eu me converti ao Evangelho, então os irmãos diziam para mim: ó, irmão Zezinho, se você tiver numa vida boa, que todo mundo bater no seu ombro, pode saber que tem algo errado. Porque o cristão é para ser perseguido, né? E a perseguição do pastor Caio Fábio não foi os membros da igreja que perseguia ele. Foi lá no alto escalão, né? E o diabo, ele não tem, assim, por exemplo, um lugar específico para atacar. Ele pode te atacar em todo lugar. E ele foi atacado lá no alto escalão, lá em cima, quando ele já estava lá em cima, né? E isso é bíblico. O próprio apóstolo Paulo, não pensa você não que está aí, não pensa você que está vendo esse vídeo aqui, que o apóstolo Paulo, ele não sofreu perseguição, né? Tem gente que pensa assim: ah, mas na época de Paulo era diferente. Na época de Paulo tinha os teólogos mais poderosos
do mundo, os maiores conhecedores de lei, de religião, estavam na época de Paulo. O próprio apóstolo Paulo, ele teve problema com os outros apóstolos. A prova é que lá em Gálatas, capítulo 2, se você ler lá, você vai ver que ele arrumou um grande problemão com Pedro. Porque Pedro, apesar de ser apóstolo de Cristo, Pedro ele tentou misturar a graça do Senhor Jesus. Ele não entendeu bem a graça com a lei de Moisés. A prova disso é que quando ele foi mandado na casa de Cornélio, Pedro ele se titubeou, entendeu? Por quê? Porque Pedro ele não queria pregar o evangelho ao gentio, entendeu? E o que aconteceu? Ele fazia um pouco assim, como vou dizer, ele fazia um pouco caso do gentio. Ele achava que a graça não tinha chegado ainda para o gentio. E o apóstolo Paulo, Deus o chamou especificamente para o gentio, para pregar o evangelho ao gentio. Então Paulo ele teve um confronto. Paulo chegou a ponto de ter que se circuncidar por causa dos irmãos judeus que se convertiam dentro da igreja. Então a igreja primitiva, ela se pendia mais para o lado do judaísmo. Você entendeu? E o que aconteceu? Lá no capítulo 2 fala que quando Paulo chegou em determinado lugar, Pedro estava comendo com o gentio. Mas quando Paulo se aproximou, o que aconteceu? Ele saiu de perto dos irmãos, ele fez meio que uma excepção, e Paulo falou na cara dele, falou, você está no meio dos irmãos como gentio, mas você quer viver como judeu quando está como judeu? Então você está fazendo excepção de pessoa, e Deus não tem excepção de pessoa. Para Deus não tem judeu nem grego, na graça não. Então havia um grande confronto, mas nem por isso você vê Paulo desviando da presença do Senhor, Paulo entristecido. Não, Paulo foi chamado para pregar o evangelho. Então se A ou B ou C ou E não quer seguir as doutrinas do Senhor Jesus, não quer, deixa eles para lá, vai pregar o evangelho. Agora, ele diz aí nos seus vídeos, porque é uma podridão, uma corrupção no meio dos pastores. Vá pregar o evangelho para as pessoas que não têm conhecimento, Porque Deus não chamou ninguém para ser membro da Assembleia de Deus, da Batista, da Cruzada, do Evangelho Quadrangular. Não, Deus chama a pessoa para ser pregador do Evangelho. E para pregar o quê? As pessoas que têm necessidade. Entendeu? Há uma grande crise hoje no meio da igreja, porque hoje as religiões, eles estão o quê? Hoje as igrejas, elas fazem os seus trabalhos tudo direcionado a elas mesmas. Você entendeu? Não vai mais atrás das almas perdidas. Poucas pessoas saem para fazer visita, para evangelismo pessoal. Você não vê mais isso. Entendeu? Mas a Deus, ele está levantando um monte de gente aí. Está levantando um monte de gente que estão indo, que estão pregando o evangelho. Porque a obra de Deus não vai parar. Então, o Caio Fábio, ele parou no tempo. Por quê? Por causa da perseguição. Você entendeu? Então, a perseguição, ela vem mesmo. Aqui, Jesus, no capítulo 21, aqui de Lucas, falando do final das outras, das coisas que haveria de acontecer, ele diz assim, olha o que ele diz, capítulo 21, versículo 12, ele diz assim, de Lucas, ele disse, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, e entregando-vos à sinagoga, a prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho, proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos puseram.
até pelos pais, irmãos e parentes, amigos, sereis entregue e matarão algum de vós. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Entendeu? Então, aqui Jesus está falando o quê? Está falando de perseguição. Que nos últimos dias, como nós estamos vendo aí enfermidade, doenças, nós estamos vendo aí terremoto, maremoto, tsunami, todo tipo de praga na face da terra, Jesus também, ele está dizendo, olha, mas haverá uma perseguição. E hoje, infelizmente, o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação, o evangelho que liberta, aquele que Paulo disse lá no capítulo 1, versículo 16, de Romanos, onde ele fala assim, que ele não envergonhava do evangelho do Cristo, porque é poder de Deus para salvar tanto o judeu também como o grego. Esse evangelho ele está sendo perseguido, entendeu? Quem prega esse evangelho está sendo perseguido, é perseguido, porque é o evangelho que Cristo quer que prega, é o evangelho que Jesus está anunciando. Jesus não chamou nós para ficar indo de quarta nos cultos, aí vai lá, ouve 3 hinos cantados pela harpa, aí as crianças cantam, depois as irmãs do círculo de oração cantam, aí depois vai um irmão lá dar uma palavrinha, um testemunho, aí vem um pastor prega, aí nós cata a nossa biblinha, né? Põe debaixo do braço, despede dos irmãos e entramos no nosso carro e vem embora. Não foi para isso que Deus chamou. Né? Eu, por exemplo, eu sou presbítero, né? E Deus não me chamou para ter um cargo de presbítero. Aliás, isso nem tem na Bíblia, nem tem no céu, entendeu? Você entendeu? Isso aí foi criado pelos homens, lá na igreja primitiva. O que Deus nos chamou foi para quê? Para anunciar o evangelho, para pregar o evangelho, de homem para homem, um homem falando para o outro da graça que Deus fez na vida dele. Foi para isso que Deus nos chamou, entendeu? Então o pastor Caio Fábio, ele não foi chamado para fazer uma organização de pastores, você entendeu? Não foi, ele foi chamado para quê? Para levar a palavra aos perdidos pecadores. Esse foi o trabalho de Jesus, esse foi o trabalho de Jesus. Ainda hoje eu estava lendo lá no capítulo 6 lá do Evangelho de João. No último versículo lá, a Bíblia diz que por causa que Jesus ele multiplicou os pães para o povo comer, o povo queria fazer dele rei, e a Bíblia diz que ele fugiu para os montes, entendeu? Então, lamentavelmente eu tenho a dizer, não só ao Caio Fábio, a outros pastores que se desanimaram, lamentavelmente eu tenho a dizer, você é um verdadeiro covarde, do ponto de vista da obra de Deus. Entendeu? Porque se Deus me chama para fazer algo para ele, para pregar o evangelho, aí por causa que se alguém levanta, que o meu pai se levantou contra mim, o meu pastor se levantou contra mim, a minha igreja se levantou contra mim, os meus irmãos levantou, isso é bíblico. Isso é bíblico. A perseguição do cristão não é só do mundo, não é você ser achotado, escorraçado pelo mundo, ser caçoado, como diz o mineiro, né? Não, a perseguição vem dentro das igrejas, né? De pessoas invejosas que estão dentro da igreja, de pessoas que não entendem o plano que Deus fez na sua vida. Eu mesmo já sofri tanta perseguição de pessoas, entendeu? Já teve vez de eu pregar o evangelho, de eu estar pregando em cima do púlpito, já aconteceu, e pessoas se levantar no meio do culto. Ah, irmão, eu não concordo com o que você está falando, porque eu estou me lixando se você está concordando ou não. O importante é que eu estou com a Bíblia debaixo da mão. Aqui, né? Debaixo da mão não, que eu estou com a Bíblia, que eu estou falando do evangelho. Entendeu? Então, por que o evangelho hoje está sendo pouco pregado? Porque muitas pessoas estão desanimando. Por quê? Por causa de perseguição, por causa de pessoas que se levantam. Mas o diabo sabe, você entendeu? Que se ele quebrar o vaso, o que acontece?
As pessoas que estão esperando a água vão morrer de sede. É isso que o diabo está fazendo. O diabo quer tirar a sua atenção, você entendeu? E o que ele faz? Ele arruma aquelas pessoas do próprio da igreja, para quê? Para te levantar contra você. Você entendeu? Mas uma coisa eu digo, Deus não chamou nós aqui para ser político. Deus não chamou aqui nós para ser superstar, né? Para andar dando autógrafo, como eu já vi nas igrejas, as cantoras, gente pedindo autógrafo para elas. Não, o único objetivo de Deus chamar o homem para esse ministério, que seja de presbítero, que seja de obreiro, que seja para fazer a obra dele, é unicamente para ganhar os pecadores, é para falar do seu amor, falar do plano da salvação. Entendeu? Lá no capítulo 28, de Mateus, versículos 19 e 20, ele diz: ide por todas as nações, ensinando-as, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o objetivo da igreja. Entendeu? Esse é o objetivo da igreja. Foi para isso que Cristo nos chamou. Agora, a perseguição, ela é bíblica. Perseguição está na Bíblia. Você entendeu? Agora, muitos pastores aí que têm um talento, que têm uma mente brilhante, que têm o dom de Deus, estão desanimados, estão parados. Ah, não, eu parei por causa do pastor fulano de tal. Ah, porque o pastor que era meu amigo era meu inimigo. Eu não estou nem aí. No começo da minha fé, eu tinha muita gente que andava batendo no meu ombro. Eu tinha muita gente que comia na minha mesa junto comigo. E hoje se foi, hoje passa perto de mim, não olha na minha cara. E eu estou aí. Deus me chamou para ser para usar minha boca, para usar minha mente, entendeu? Como eu estou fazendo aqui nesse canal aqui, levando a palavra de Deus. Então, se você nessa tarde você está sendo perseguido, se você está sendo achotado, se alguém fala mal de você por causa do evangelho, a não ser que você está sendo perseguido porque você é um malandro, a não ser que você seja uma pessoa que só faz coisas ruins para os outros, mas por causa do evangelho, da palavra de Deus, entendeu? Não, você tem que dar risada, e a Bíblia diz que é bem-aventurado quando nós sofremos perseguição por causa do evangelho de Cristo, tá bom? Esse vídeo aqui vai ficar muito grande, né? Mas aí fica difícil de publicar. Eu gostaria de falar muito mais coisa, mas o tempo não permite. Então fique em paz, fica com Deus. Se você está sendo perseguido por causa do evangelho, saiba que você é um escolhido do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Um beijo do seu irmão Zezinho. Não se esqueça de se inscrever-se lá no meu canal, lá, tá bom? Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade.